Olá, eu queria fazer um comentário aqui em relação a um artigo que eu encontrei na internet aqui no site, que eu gosto de baixar livros em PDF, chamado As Sete Tábuas da Criação. É um artigo até interessante. E assim, essas tábuas, elas foram encontradas, né, em uma escrita cuneiforme de civilizações antigas, uma chamada Suméria e outra chamada Acádia, né, que foram as mais antigas aí já descobertas. Essas tábuas eram tábuas de argila e tinham escritos, né, cuneiforme. E assim, o autor aqui do artigo, ele fala que o hebraico e o aramaico, eles foram traduzidos dessas tábuas, né? Beleza. Por que que ele alega isso? Porque ele fala que as tábuas dos sumérios, elas foram escritas há 6.000 anos atrás, aproximadamente, né? Não é que são cálculos exatos. E já a escrita do hebraico e do aramaico foi escrita aproximadamente há 4.000 anos. E assim, aí deixa eu fazer uma observação aqui para o autor desse livro aqui, desse artigo. O primeiro ser humano a ser criado foi Adão. Todo o conhecimento que Adão teve foi passado para as suas gerações. Eu creio que o conhecimento que Adão teve era diferente de todos a partir da sua genealogia dos seus filhos, né? Tanto dele quanto de Eva. Por quê? Porque eles tiveram conhecimento ilimitado antes do pecado. Então, foi um conhecimento perfeito, eles não tinham limitação em nada, em pensamento, em criar nomes, em identificar tudo em observação, observar o céu, observar como é que funcionava o movimento do céu, as estações, o movimento de marés, ou seja, tudo, né? Questão de eclipse. Adão sabia sobre tudo isso, não é novidade para ele. Ele foi o primeiro ser humano e todo o conhecimento que toda a humanidade teve a partir da sua genealogia veio dele. Os sumérios, eles são uma descendência de Adão. Adão foi o primeiro ser humano. O autor desse artigo tem que entender isso. E os hebreus, eles também são descendência de Adão. Todos escutaram a mesma história vinda de Adão. Não significa que os hebreus eles copiaram uma escrita suméria. Não, eles não copiaram. Tanto os sumérios como os hebreus escutaram a mesma história. O problema é que os sumérios eles mistificaram, tornaram mágico o texto, corromperam o texto bíblico. E assim, tanto que esse texto foi escrito em tábuas de argila, foi quebrado, esquecido. Essa civilização suméria, acadiana, desapareceu, não tem registros, ninguém se lembra deles, foram levados pelo dilúvio, foram consumidos pelo dilúvio, não se tem lembranças nem memória, acabou. E qual é o escrito que foi levado em consideração e hoje está no livro mais vendido do mundo, que é a palavra de Deus, a Bíblia? A verdade, ela está na Bíblia. Isso aqui foi simplesmente um conto. Assim como os contos gregos, né, dos outros países, né, dos hindus. Simplesmente um conto. Ele foi poetizado. Tá? Só para deixar claro aqui para o autor desse artigo. E aí ele fala aqui sobre a palavra Halloween, né? Ele fala assim, sob esta lei Elohim também trará a sua palavra como comprovação e testemunho. Aí ele coloca aqui um escrito, e aí ele alega aqui, na Bíblia, na tradução grega, está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que em hebraico o termo é Bereshit bara Elohim. Ou seja, a palavra Elohim, ele está alegando que é um plural. Só que é um plural quantitativo, ou seja, a tradução correta deveria ser: no princípio, os deuses e as deusas criaram os céus e a terra. Isso porque no idioma hebraico a palavra Elohim é usada no plural. Ou seja,
é no plural quantitativo. É o que ele está alegando, né? Beleza. Só que deixa eu te explicar uma coisa aqui para o autor do texto. Né? Para o autor do texto e também para os teólogos, né? para os cristãos aí que também acreditam que a palavra Elohim é um plural quantitativo. Na verdade, Elohim é um plural majestático. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. É impossível para um judeu. Como é que um judeu que tem os mandamentos, né, tem os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento é adorarás somente o Senhor teu Deus, ou seja, o único. Era um povo unicista, né, acreditava em um só Deus, ou seja, monoteísta. Como é que eles iam se dar com esse tipo de plural? Se é um plural quantitativo. Qual é o sentimento, a ideia de um judeu em relação a isso? Não tem, não dá para explicar. Isso aí está escrito no livro de gramática hebraica de Gesênios, na página 398, 399. Uma pequena observaçãozinha que tanto o autor aqui do artigo quanto aqueles que defendem que é um plural quantitativo, para abrir um leque para vários deuses, né, para um panteão de deuses dentro da Bíblia, é uma vergonha para um teólogo, para um cristão, um estudioso da Bíblia, abrir um leque, né, para isso aí, para a quantidade numérica de criadores, de deuses. É uma vergonha, né? Tipo assim, o plural, e esse plural, ele também está escrito no façamos, tipo, façamos o homem à nossa imagem. Era o Elohim. E também no confundamos, que está lá quando Deus ele queria confundir as línguas, né? Ele queria confundir e tal. Aí está escrito lá assim, que foi a tradução que eles colocaram para Elohim. Como é que um hebreu que acreditava em um só Deus iria se deparar com esse tipo de escrita? Claro que não é quantidade. Os hebreus só tinham Deus. A própria Bíblia, Isaías, fala que Deus criou tudo sozinho. Deixa eu te explicar o que está escrito aqui no livro de gramática hebraica de Gesênios. O que muitos não se atentaram, né? Número 1. A palavra plural, esse plural majestático, né, que é o Elohim, ele era usado naquela época para designar poder, autoridade, domínio de uma pessoa sobre a outra. Segundo, para designar a honra, a excelência e a dignidade de uma pessoa. Terceiro, o plural majestático ele é usado para designar a natureza majestática de uma pessoa. E quarto, para enfatizar algo em respeito de uma pessoa ou de algo. Ou seja, a palavra Elohim ela é um plural majestático, não quantitativo, mas qualitativo, demonstrando a dignidade de Deus. É um plural majestático, ou seja, revelando a majestade de Deus. E era assim que os hebreus eles tinham um entendimento, porque senão eles seriam um povo politeísta. Eles teriam se contaminado com os outros deuses das outras nações, né? Apesar de muitos ter feito isso, mas sempre teve um remanescente que se mantinha fiel. Deixa eu ver mais o que tem aqui nesse artigo aqui. Uma coisa mais interessante. Tem um desenho aqui, né, umas pessoas que aparentemente que eram gigantes, pessoas de alta estatura, né? Tem uns animais aqui do lado. Parece aqui, sei lá, um antílope ou oryx, né, pelo chifre. Pequeno, assim, com o chifre, assim, batendo mais ou menos assim, a altura do joelho. Aí, basicamente, são gigantes, né? O que era normal na criação, ali no Gênesis. Existiam gigantes. Antes da genealogia de Sete se relacionar com a genealogia de Caim, a genealogia amaldiçoada, existiam gigantes antes e também depois que isso aconteceu. Só que os que nasceram depois se tornaram uma geração perversa de gigantes.
que foram os Néfilis. Ou seja, existia antes da corrupção, da corrupção de genes, das duas genealogias, e também depois, o que não é nenhum segredo. Aí nessa figura aqui também tem uns astros lá atrás, né? O Sol, as estrelas, né? Eles possivelmente estudavam os céus, o que não era novidade para Adão também. Adão também conhecia tudo. Aí, só ler um trechinho aqui rapidinho, ele fala assim: a epopeia da criação e de outros textos sumérios com representações pictóricas, tais como o selo de cilindro, né, VA 243, no Museu de Berlim. Para os sumérios, e que na Bíblia é representado como o Senhor dos Exércitos. Beleza, nada demais. Aqui tem uma figura aqui sobre o céu, né? Os planetas, os 12 planetas. E aqui ele vai dizer aqui algo aqui, ó. Interpretação do sistema solar de acordo com o texto sumério, né? Que é o Enuma Elish. Aí tem o Sol, aí tem as estrelas, né? Que hoje é chamado de planetas, ou seja, que são errantes. Eles têm uma órbita diferente. As estrelas elas giram em conjunto, né? Como se fossem todas interligadas. E já os planetas não, eles têm órbitas totalmente diferentes, porque eles são errantes. Eles é como se fossem rebeldes, né? Corpos celestes rebeldes. Mas nada demais também aqui. Ele fala aqui sobre planetas extrasolares. É o termo usado para chamar planetas que não são do nosso sistema solar, orbitando outras estrelas e o nosso Sol. Desde o início, desde século mais de 300, planetas extrasolares foram encontrados, mas eles nunca foram realmente visitados. Sua existência foi imaginada a partir da força gravitacional e outros efeitos sobre as suas estrelas-mãe. A boa notícia agora é que suas equipes de astrônomos da NASA conseguiram realmente ver e fotografar tais planetas extrasolares, confirmando assim a existência de outros tipos possíveis de sistemas solares no universo. Deixa eu explicar uma coisa para o autor do texto aqui, do autor do artigo. A Terra, ela é o centro do universo, tá? O ser humano era a coroa da criação e as estrelas, né, os corpos celestes, o Sol, eles são um complemento para a Terra. Primeiro foi criada a Terra, depois foi criada os céus. Os céus foi criado depois. Tá bom? E outra, os corpos celestes, tem corpos celestes que têm mais luz, se refletem mais, tem corpos celestes que se refletem menos, tem menos luz. Um exemplo, esse Nibiru, que é pouco visto, é um corpo escuro, um corpo negro. Não deixa de ser um corpo celeste. Ele faz parte do firmamento, assim como todas as outras estrelas. São estrelas, tá bom? E assim, como hoje tem câmera para tudo quanto é lado, tem observatórios, né, planetários e tal, e elas observam tudo. Aí hoje esses observatórios, esses telescópios conseguem ver melhor. Mas são corpos celestes, simplesmente isso. Não tem novidade, não tem como você provar nada que os sumérios eram muito mais inteligentes, eram uma civilização mais tecnológica e tal. Não tem. Deixa eu ver o que está escrito mais aqui. Acho que não tem mais nada demais aqui não. Tem aqui algumas tábuas. Umas tábuas de argila com alguns desenhos. Aí tem aqui um pouco do conto deles, né? No princípio, quando acima os deuses nos céus não tinham sido chamados a ser, no que abaixo o chão firme ainda não tinha sido nomeado, só no vazio existia Apis, o primordial progenitor do princípio. Nas alturas do céu, os deuses celestiais ainda não tinham sido criados. Nas águas abaixo, os deuses celestiais ainda não tinham aparecido. Olha só. Tem um pouco de semelhança com o que está escrito em Gênesis.
Só que isso aqui foi feito para tentar usurpar ou simplesmente acabar com a essência do que estava escrito, o que Adão ensinou. O que Adão ensinou, os sumérios ouviram, assim como os hebreus também ouviram, os sumérios ouviram e tentaram deturpar. E qual foi o fim deles? Foram dizimados, acabou-se, não existe mais nada. Simplesmente essas tábuas é o que restou e tem gente agora querendo dar crédito para isso. Mas a verdadeira história do princípio está em Gênesis. Tá? Queria falar para o autor do artigo. Leia Gênesis. Gênesis está a verdadeira história. Se quer saber a verdadeira história da humanidade, da criação, está em Gênesis. Leia. Leia, se conecte com a Bíblia, meu amigo. E aí tem esse texto, né? Esse texto que foi datado de 6.000 anos atrás, em tábuas, né? Mas nada demais, só simplesmente um conto sumério e acadiano. Então, basicamente, esse é o vídeo. Não quero estender muito, 16 minutos já. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.